Mozart, um gênio que conquistou a eternidade. Wolfgang Amadeus Mozart foi, em primeiro lugar, um dos maiores fenômenos do gênero humano. Foi também o maior compositor de seu tempo e atingiu o mais alto nível em todas as formas musicais. Óperas, sinfonias, concertos, músicas de câmara, missas, oratórios, músicas para coro e para piano. De quebra, foi ainda o melhor pianista, o melhor organista e o melhor regente da Europa. Até hoje, pode ser considerado, sem risco de erro, o músico mais perfeito e mais completo da história. Nascido em 1756, foi uma criança prodígio, com características absolutamente especiais. Seus biógrafos dizem que Mozart deve ter sido o prodígio mais explorado da história da música e ter pago um preço alto por isso. Aos 3 anos, começou a dedilhar melodias no piano. Aos 4, já apontava e corrigia os violinos desafinados. Tinha o que se chama de ouvido absoluto, fato comum em muitos músicos, e era capaz de decorar uma música em meia hora. Aos 5 anos, era um escravista que merecia atenção, e aos 6 anos começou a compor. Foi quando seu pai, Leopold Mozart, levou o garoto e a irmã, Maria Ana, também prodígio e 5 anos mais velha, para uma turnê de exibição pela Áustria. Leopold Mozart era um bom músico e vice-diretor musical. Violinista de certo respeito, escreveu um tratado sobre como tocar seu instrumento. Sua maior característica, porém, era a obsessão em conseguir que seu filho, que ele sabia ser um gênio, chegasse rapidamente a ocupar o melhor emprego possível e enriquecesse o suficiente para rechear a sua velhice de conforto e segurança. Desandou a percorrer metade da Europa, levando o garoto para tocar em academias, em teatros e de preferência nos salões da nobreza. Ao longo dos anos, Mozart tentou em vão se libertar do pai obsessivo, avarento e ambicioso. Leopold Mozart bombardeava o filho com cartas carregadas de conselhos e reprimendas. Desesperava-se com a facilidade que o rapaz tinha para gastar mal. Não compreendia como aquele prodígio era capaz de conseguir um emprego bom, seguro e bem pago. Também não entendia a insistência do filho em viajar e em viver longe, onde com toda certeza poderia encontrar um lugar como músico na corte ou do episcopado. O que Wolfgang Amadeus Mozart queria era bem diferente. Naquele tempo, todo músico tinha um patrão, a igreja, a corte, um nobre rico, um aristocrata poderoso. Ele pretendia encontrar uma espécie de protetor que tivesse, além do dinheiro, uma sensibilidade suficiente para deixá-lo desenvolver sua própria música, sem exigir nada e sem interferir. Não encontrou ninguém e decidiu trabalhar por conta própria. Foi possivelmente o primeiro músico a tentar uma carreira independente. Deu certo para sua arte, mas ele viveu e morreu sem um tostão. Em 1778, ele conheceu a família de um cantor lírico e copista. Apaixonou-se por uma de suas filhas, Aloysia, que tinha 18 anos e iniciava a carreira de cantora. Não foi retribuído em sua breve paixão e acabou se casando com a sua irmã, Constance, 4 anos depois. Nesse meio tempo, conseguiu enfim o emprego sonhado, não por si próprio, mas por seu pai. Compôs bastante nesse período de 1778, que foi o de sua precoce maturidade. Escreveu sua belíssima missa da coroação, várias outras peças religiosas, seu concerto em mi bemol para 2 pianos e a surpreendente sinfonia concertante para violino, viola e orquestra. Naquela altura, Mozart estava no apogeu dos seus 23 anos. Havia se tornado um grande maestro e recebido a primeira encomenda de sua ópera, Idomênio, que estreou em Munique em 1781. Nesse mesmo ano, foi demitido pelo arcebispo de Salzburgo, depois de ter discutido com seu secretário, que, passando por cima do prestígio de Mozart, desfechou-lhe um vigoroso pontapé no traseiro. Desempregado, mudou-se para Viena, onde os Weber estavam morando. Mudou-se, aliás, diretamente para a casa deles.
que consequentemente era mãe de sua mulher. O maior prodígio da Europa foi sepultado numa vala comum. Com o tempo, sua mulher revelou-se uma moça frívola, vaidosa, desorganizada. E o pior de tudo, naquela circunstância gastadora. Mas Mozart estava apaixonado e foi feliz ao seu lado. A partir de 1784, as coisas pareceram melhorar. Ele recebeu novas encomendas e começou a compor óperas que tiveram grande êxito. Desandou a ganhar dinheiro, que Constança encarregava-se de lhe gastar em velocidade ainda maior. Em 9 anos, mudaram-se de casa 11 vezes, sempre sem dinheiro. Começou a pedir empréstimos e mais empréstimos. Entretanto, nem assim conseguiu resolver seus apertos financeiros. Compôs a Flauta Mágica, que estreou em setembro de 1791, com grande sucesso de bilheteria, mas era demasiadamente tarde. Esgotado pelo êxito do trabalho, padecendo de uma doença crônica nos rins, Wolfgang Amadeus Mozart morreu no dia 5 de dezembro. Recebeu o funeral mais barato possível. Foi enterrado numa tumba sem identificação, no cemitério de São Marcos, em Viena. Uma espécie de vala comum. Na verdade, até hoje ninguém sabe onde está seu corpo. Em seus 35 anos de vida, Mozart compôs uma música elegante, refinada, de melodias inovadoras, claras, profundas e sutis. Suas sinfonias, suas óperas e seus concertos para piano e orquestra são exemplos de perfeição. Deixou-se influenciar tardiamente por Johann Sebastian Bach. Mas o primeiro compositor que o marcou foi Haydn. Com ele aprendi a escrever quartetos, dizia Mozart. As óperas que ele escreveu são consideradas pelos especialistas como um capítulo à parte, absolutamente excepcionais. Uma delas, Dom Juan, deve enorme influência nas óperas românticas do século seguinte e é considerada a mais séria e mais intensa de todas as que Mozart compôs. Os concertos para piano ganharam com ele uma sonoridade inusitada. Cada um deles tem uma eloquência única, uma grandiosidade surpreendente. E as obras escritas durante a curta maturidade de Mozart merecem também uma atenção especial. Seu quinteto para clarinete, os 2 quartetos para piano e as últimas sinfonias demonstraram que a genialidade do autor desconhecia limites. Era um músico refinado da mais alta sofisticação, e aqueles que vieram depois dele e reinventaram a maneira de tocar e de escrever piano, Beethoven, por exemplo, tiveram certamente de estudar em profundidade o que Mozart havia feito.